Bom dia, turma. Espero que todos estejam com saúde e com muita vontade de estudar, ok? Nós vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de matemática e mais tarde eu vou mandar também um vídeo de física, porque amanhã e depois não tem aula, né? É feriado, ponto facultativo, mas vocês ficam à vontade para estudar em casa, tá bom? Então mande as atividades. Já teve alguns da 100 que mandou atividade. A 101 ninguém está mandando mais nada, tá bom? Então vamos mandar essas atividades que vai ajudar quando as aulas retornarem. Que agora a gente já não sabe mais quando retorna. Porque era para o dia 15, já não tem mais dia 15. Já foi transferido lá para frente, provavelmente. Ninguém tem certeza, tá bom? Então nós vamos estudar hoje a parte de função modular, que é muito parecido com a função afim. Nós já vimos função afim, função identidade, função linear, função quadrata. Faltou função modular, que nós vamos ver hoje. Essa função ela é bem fácil. É a aplicação direta aqui de uma fórmulazinha bem simples. Tá bom? Então, no início, nós temos aqui a definição do que é uma função, que a gente já viu, mas vamos repetir. A função, na realidade, é uma lei matemática, né? Ou seja, uma regra que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Então, são todos os elementos de A que correspondem a um único elemento no conjunto B. Essa é a lei de formação de uma função. Isso já foi visto, vocês devem ter dado uma olhada, então não tem problema. Um conjunto A representa o quê? O domínio da função. E o conjunto B é o contradomínio, que são os elementos do eixo Y. Então, o conjunto A são os elementos que correspondem ao eixo X. Tá? E os elementos do conjunto B correspondem aos elementos do conjunto Y. A função modular, ela tem uma característica própria. Diz que o f de x é igual ao módulo de x ou y igual a x. O que ele quer dizer? Que o f de x é a mesma coisa que o y. F de x é igual a módulo de x. Essa é a função modular. Agora, para se fazer o gráfico, precisa de duas definições muito fácil. Diz que o f de x é igual ao módulo de x se o x for maior ou igual a zero. Então, módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero. Ou menos x se o x for menor que zero. Então, gente, toda vez que eu tiver uma função modular, eu tenho que aplicar essa definição. Senão, vai dar tudo errado. Então, qual é a primeira situação? Para uma função modular, o x tem que ser maior ou igual a zero. E a segunda, menos x tem que ser menor que zero. Se é negativo, é menor que zero, não tenha dúvida. Tá bom? Então, com isso aí, nós podemos resolver qualquer função modular. Temos que aplicar sempre essa definição. Tá bom, gente? Então, vamos ver a primeira situação. Ele pede aqui para construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Então, como é que vai se fazer? Aplicar essa definição lá de cima. Eu vou dizer que o x é maior ou igual a zero. Se o x é maior ou igual a zero, eu vou atribuir valores para essa definição. Então, x maior ou igual a zero, eu vou pegar o valor próprio zero. 0, 1, 2 e 3. Podia pegar 4, 5, 6, mas basta 2 ou 3 elementos para a gente formar o gráfico. Então, para x igual a 0, quem é o y? É 0. Para x igual a 1, o y é 1. Para x igual a 2, o y é 2. Para x igual a 3, o y é
3, tá bom? Então, na primeira situação, todos os elementos de x, o y vai ser igual. Se eu atribuir x igual a 4, o y é 4. Se eu atribuir x igual a 1000, o y vai ser 1000. Isso é para a primeira situação. Agora, para a segunda situação, o módulo de x é igual a menos x se o x for menor que zero. Então, nessa segunda parte, sempre vai ser menor que zero. Então, eu vou atribuir valores negativos. Quem? Menos 1, menos 2, menos 3. Aí eu podia aplicar menos 10? Pode. Só que, para me encontrar o valor de y, é como se eu pegasse esse valor que foi atribuído e multiplicasse por menos 1. Porque o módulo tem a função de transformar o negativo em positivo. Então, fica menos 1. Ele se atribuiu para x. Quem vai ser o y, você multiplica por menos 1, que dá 1. Para x igual a menos 2, multiplica por menos 1, que dá 2. X igual a menos 3, multiplica por menos 1, que dá 3. Então, o módulo tem a função de transformar o número negativo em positivo. Não tenha dúvida. E aí nós vamos fazer o gráfico. Observe essa setinha aqui, ó, que está em roxo, tá? São os termos para x maior ou igual a zero. Então, para x igual a zero, o y é zero. Então, o ponto fica exatamente no encontro do par xy. Tá bom? Para x igual a 1, observe que eu tenho 2, 4, né? Entre 0 e 2 eu tenho 1. Entre 0 e 2 eu tenho 1. Então, para x igual a 1, o y é 1. Então, eu passo uma paralela ao eixo y, uma paralela ao eixo y e encontro a reta. Tá? Para x igual a 2, quanto é o y? 2. Ó. Os correspondentes são sempre os mesmos. Para x igual a 3, 3 está entre 2 e 4. Então, para x igual a 3, o y é 3. Por esses 3 pontos, ó, eu passo essa reta que está em cor roxa. Tá bom, gente? Agora, essa reta vermelha, como ela foi construída? Foi atribuído para x menor que zero. Quem são esses valores? Menos 1, menos 2, menos 3. Eu poderia pegar menos 4? Posso. Mas eu vou só, basta menos 3. Tá? Então, para x igual a menos 1, multiplique ele por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Tá certo? Para x igual a menos 2, o módulo de menos 2 vai ser positivo, então é 2. Para x igual a menos 3, o módulo de menos 3 é igual a 3. Então, não é preciso nem você multiplicar por menos 1, é só gravar. Ó. Tudo que tiver negativo dentro do módulo, ele se transforma em positivo. Tá bom? Então, eu tenho, para x igual a menos 1, está entre 0 e 2, ó, à esquerda do eixo y. O negativo sempre fica à esquerda, né? Então, para menos 1, o y é 1. Então, está aqui, ó, correspondente, menos 1, 1. Para x igual a menos 2, tem o menos 2, o y é 2. Para x igual a menos 3 e 3. Ó. Então, aqui eu tenho, passo a reta a partir do ponto 0, 0, ó, até, por que ela vai até em frente? Ela poderia ir bem mais, pegasse menos 4, menos 5, menos 6. Mas, geralmente, se você pegar 3 pontos para o x maior ou igual a 0, pegue 3 pontos para x menor que 0, tá bom? Que aí dá para fazer o gráfico, ó, e ter a ideia. Então, essa aqui, ó, esse gráfico é a cara de uma função modular. Sempre você vai ter essas duas retas, uma contrária à outra. Ó. Uma sai para a direita, outra sai para a esquerda. Então, eu botei essa de roxo, representa o x maior ou igual a 0. Tá? E o x menor que 0, eu coloquei aqui em vermelho. Então, é bem fácil, não dá para esquecer. Lembrando que sempre você tem que aplicar a propriedade da função modular. Qual é a propriedade? Na realidade, são duas, né? X maior ou igual a 0
ou menos x menor que zero. Vamos ver um outro exercício. Eu acho que dá para entender bem, né? Qualquer dúvida, mande. Sim, aí eu quero saber quem é o domínio dessa função. O domínio sempre são os elementos do conjunto A, ou seja, os elementos representados no eixo X. Então aqui, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Então é o conjunto dos reais. Então o domínio é igual ao conjunto dos reais. E a imagem? Observe que a imagem é sempre no eixo Y. Então, para todo elemento que eu tiver como x, eu tenho um correspondente em y. Então, a imagem é o R+, ou seja, o conjunto dos reais positivo. Você não vai ter, nessa situação, na imagem, valores negativos. Porque a partir do momento que você atribui o x, ó, o x é domínio. E a imagem sempre é no eixo Y. Então, é o R+, porque está acima do eixo X. Tá bom, gente? Então, esse é o gráfico da função modular. Vamos ver o segundo aqui, ó. O segundo, ele diz que construiu o gráfico da função f de x igual a x menos 3. Então, eu vou pegar essa equaçãozinha x menos 3, que está dentro do módulo, e igualar a zero. Significa que o x é igual a 3. É de onde vai partir as minhas semi-retas. Tá bom? Para x igual, no caso aqui, ó, x menos 3 igual a 0, esse 0 é como se fosse o y. Tirando o valor de x, ó, x igual a 3. Agora eu vou aplicar as duas propriedades da função modular. Módulo de x menos 3 é igual a x menos 3. Positivo aqui, ó. Se o x for maior que 3. Por quê? Porque eu tenho que dizer que o x menos 3, ó, x menos 3 maior que 0, tá certo? Maior que 0, que é da propriedade, o que implica que esse x é maior ou igual a 3. Só isso, ó. Apliquei a propriedade e resolvi o problema, tá certo? Então, o x, nessa primeira situação, tem que ser maior ou igual a 3, tá certo? Não esqueça, x maior ou igual a 3. Então, eu vou pegar elementos a partir do 3, porque é maior ou igual, o próprio 3 serve. Vamos resolver a segunda parte. Módulo de x menos 3, se isso aqui for menos x menos 3. Então, apliquei de novo a segunda parte da propriedade. Resolvendo aqui, ó, fica menos x mais 3, tá? Menor que 0, o que implica, ó, menor que 0. Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Menor que 0, o que implica que o x é menor que 3. Ah, como é que ficou menor? Ó, eu tenho menos x com mais 3, eu levando 3 para o segundo menos, vai com o sinal trocado. Então, fica menos x com menos 3. Eu vou ter que multiplicar tudo por menos 1. Então, fica menor que 3. Então, nesse caso, x menos 3 vai ser para x maior ou igual a 3. E menos x mais 3 para x menor que 3. Por que ficou mais aqui? Porque quando eu multiplico esse menos aqui, ó, menos vezes menos x, mais x dá menos x. E menos com menos dá mais. Então, um fica negativo e o outro positivo. Tá bom? Agora nós vamos fazer esse gráfico, ó. Primeiro, atribuir os valores. Para a primeira situação, o x não tem que ser maior ou igual a 3? Sim. Então, eu peguei o 3 e o 4.
Se eu pegar o 3 e substituir nessa equação, fica 3 menos 3 dá 0. Então, para x igual a 3, o y é 0. Para x igual a 4, fica 4 menos 3. Ó. 4 menos 3 dá 1. Então, para x maior ou igual a 3, eu peguei o 3 e peguei o 4. Esses valores eu atribuo em função desse dado aqui. Ó. Eu não posso atribuir qualquer valor nessa situação. Tem que ser maior ou igual a 3. E aí eu resolvo a equação. Para x igual a 3, fica 3 menos 3 dá 0. Para x igual a 4, fica 4 menos 3 dá 1. Então, x maior ou igual a 3, eu tenho como resultado 3 e 0, 4 e 1. Para a segunda parte, ó, eu tenho que menos x mais 3, o x tem que ser menor que 3, resolvendo lá como nós resolvemos. Então, vou pegar o 2 e o 0. Basta 2 elementos, eu resolvo essa equação. Então, para x igual a 2, ó, substituo na equação. Fica menos 2 mais 3 dá quanto? Dá 1. Está bem aqui no y. Para x igual a 0, atribuindo esse 0, menos 0, tanto faz ser menos como mais, né? 0 mais 3 dá 3. Então, eu já tenho os valores para construir meu gráfico, tá bom? Vamos aqui para o gráfico. Vamos olhar lá na primeira tabelinha. Para x igual a 3, está bem aqui o 3, ó. Quanto é o y? 0. Logo, esse ponto fica no eixo x. É de onde vai partir a minha semi-reta. Volto lá na tabelinha. Para x igual a 4, está aqui o 4, ó. O y é 1. Então, para x igual a 4, o y é 1. Certo? Então, para x igual a 4, o y é 1. Então, eu tenho esse primeiro ponto aqui, ó. 3, partindo do 3, 4 e 1. Eu fiz essa reta aqui, ó. Até marcar ela de preto, tá certo? Marcar ela de preto. E a outra, ó, para a segunda tabelazinha, ó. X igual a 2, ó, tá bem aqui o 2, ó. Quanto é o y? 1, tá bem aqui, ó. Para x igual a 0, o y é 3, então ficou no eixo y agora, para a segunda tabela. Aí eu passo essa segunda semi-reta, ó, partindo do 3 aqui, ó. Passando pelo ponto 2 e 1, chegando até o 3. Então, nesse caso, eu tenho o gráfico da função modular, cuja equação é y igual a x mais 3, tá bom? Quem é o domínio dessa função? O conjunto dos reais, são todos os elementos do eixo x. Ó. Quem é a imagem? É o R+. A imagem sempre é no eixo y. No eixo y, tá bom? Então, é muito parecido com a outra. Ah, por que a outra ficou no ponto 0, 0? Porque a função dada foi y igual ao módulo de x, ou f de x igual ao módulo de x. Então, para todos os valores de x, eu tenho um correspondente em y igual. Nesse caso aqui, eu tenho o x acrescido de 3. Então, ficou lá no ponto 3. Sempre vai ser assim, ó. De acordo com o número que tiver lá na equação, é onde vai partir a reta. Observe que aqui eu tenho 3. Ó. Então, ela partiu do 3. Tá bom? Se tivesse como a equação dada, ó, foi menos 3, quando eu jogo para o segundo membro, fica positivo, por isso ela fica lá. Ó. Se fosse mais 3, quando eu levasse o 3 para o segundo membro, ia ficar negativo. Ela é a partir do 3, mas à esquerda do eixo x. É bem fácil essa função. Então, qualquer dúvida, mande me botem alguma coisa que eu respondo. Terceiro exercício. Ele diz que ele quer o seguinte: para construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de x2 menos 3x. Aqui já temos uma observação a mais.
essa função que está no módulo é uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau. Observe quem é o valor de A nessa função. O valor de A aqui, ó, é 1. O A não é o coeficiente do x2? É. E esse A, ele é igual a 1. É maior que 0. Então, nós já temos uma dica aqui, como vai ficar inicialmente nosso gráfico. Vamos ver o que vai acontecer. Vou trazê-la para cá, ó, e aplicar a definição de função modular. Qual é a definição? Primeiro, são duas, né? F de x igual ao módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero. Então, eu pego essa equação que está dentro, ó, x2 menos 3x para x maior ou igual a zero. E a segunda definição é f de x igual a módulo de x igual a x se for menor, se menos igual a menos x, se o x for menor que zero. Então, eu tenho a definição aqui das duas, ó. X maior ou igual a zero e x menor que zero. Daí nós vamos resolver agora, ó, a partir dessa definição, dessas duas, né? Então, temos, ó, x2 menos 3x, equação de segundo grau. Como ela é incompleta, eu pego x e boto em evidência, ó, e entre parênteses fica x menos 3. Por quê? Se eu multiplicar o que está fora pelo que está dentro, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3x dá menos 3, dá menos 3x. Então, isso, aqui eu só fiz modificar sem alterar. É a mesma equação aqui, ó. Quando eu tenho essa situação aqui, eu igualo a zero, né? E o primeiro x que está fora, eu igualo a zero. E o que está dentro, eu igualo a zero também. Então, primeira raiz, x igual a zero. E a segunda, x menos 3 igual a zero. Tirando o valor de x2, fica, levo menos 3 para o segundo membro, fica x igual a 3. Logo, eu tenho o quê? Eu tenho duas raízes. Já era de saber que na equação de segundo grau, eu tenho que ter, pode até ser uma raiz, mas duas raízes iguais, né? Mas sempre tem que ter duas. Agora, resolvendo aqui a tabela. Para a primeira situação, para a primeira definição de módulo, do x2 menos 3x para x maior ou igual a zero, quem é o valor de A? Neste caso, o valor de A é igual a 1, que é maior que zero. Se é maior que zero, nessa primeira situação, a concavidade é voltada para cima. Tá certo? A concavidade é voltada para cima. Então, eu fiz esse gráficozinho aqui para a gente ter uma ideia. As raízes não é 0 e 3? É 0 e 3. Fiz o gráfico aqui, ó. Tenho a parábola da primeira situação. Na segunda situação, é a mesma coisa que a anterior. O A que vai ser menor, vai ser menos 1, que é menor que zero. O x é 0 e 3. É só resolver direitinho como foi feito lá na inicial. E aí nós temos, para essa segunda situação, ó, se o A é igual a menos 1 e é menor que zero, eu tenho essa concavidade, ó, voltada para baixo. Então, eu tenho duas situações. Uma com a concavidade voltada para cima e a outra com a concavidade voltada para baixo. Tá certo? Então, agora nós vamos aplicar o módulo. Aplicando o módulo, eu tenho essa concavidade voltada para baixo e as retas, eu atribuindo valores, ó, primeira situação, ó, primeira situação, se eu aplico x igual a zero, o y vai ser zero, tá bem aqui, ó, 0, 0, voltando lá para baixo, 0, 0. Se eu digo que é 1,
e aplico lá na fórmula, eu vou ter 1 ao quadrado menos 3 vezes 1, 3, menos 3, 1 dá 2. Então, ó, eu tenho esse terceiro gráfico, onde eu tenho uma semi-reta a partir do 0, 0, tá? E outra semi-reta a partir do 3. Isso aqui pode até aumentar, ó, não tem problema nenhum. Então, esse é o gráfico da função modular, onde, nesta situação, eu tenho uma equação do segundo grau. Vai ter sempre uma parábola e duas semi-retas partindo aqui das extremidades. Dependendo do valor que tem na função, essa parábola pode se deslocar para a esquerda ou para a direita, tá certo? Qualquer dúvida, me pergunta. Essa é a função modular. Pode ser que quando você estiver fazendo o Enem, venha uma questão dessa. Ela não é muito comum ver no Enem, mas está no programa e nós tínhamos que dar uma olhada, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus. Não esqueçam de estudar, porque quando voltar, essas aulas vão ser tudo corrida. E aí vai apertar quem não tem nota. O pessoal que está mandando as atividades, eu estou colocando as notas tudinho numa tabela, depois vou mostrar para vocês, e quem fez as atividades vai rir. Quem não fez vai chorar, porque vai ter muita dificuldade em acompanhar tudo isso. Então é bom vocês começarem a pensar se querem abandonar total, tá ok? Muito obrigado. E depois eu vou gravar de física e mandar para vocês, ok? Obrigado.